Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que nos siga aí na plataforma que você está nos escutando. Agora a gente pode dizer também para você curtir lá no YouTube também, se você está assistindo esse vídeo, que isso aí também contribui bastante. E deixar um comentário, né? Um comentário também contribui bastante, até algum tipo de questionamento, e convidar também para vocês participarem do nosso grupo lá do Telegram. Se tem algum material extra, alguma informação extra que a gente possa deixar em forma de artigo ou compartilhar com vocês, geralmente a gente disponibiliza também lá no grupo do Telegram, além de avisar para todos vocês quando tem episódio novo. E, claro, indique esse episódio aí para os seus amigos, para os seus colegas, para quem busca estar aprendendo mais, buscando mais conhecimento aí nesse nosso setor, como a gente estava comentando antes, né? Tá chegando todo ano, chegando novas tecnologias, mais conhecimento técnico para a gente estar aprendendo, às vezes que é difícil de acompanhar. E a ideia hoje é nós passar um pouco mais de informação também, principalmente de um assunto que a gente vem, eu já comentei isso no outro episódio que a gente gravou e repito agora, né? A gente fala pouco ainda de plantas daninhas, ainda dentro do podcast, a gente vai sempre buscar também trazer mais esses assuntos aí para todos vocês. Iniciando então a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e professor Mauro Rizardi, se apresenta para o pessoal. Boa noite, pessoal. Uma satisfação poder participar com vocês novamente aí desse bate-papo. Aí, a gente convidou novamente o professor, né? A gente já havia gravado um episódio com ele falando sobre as plantas daninhas resistentes, que tem tudo a ver com o episódio que a gente está fazendo hoje, né? Hoje a gente vai querer conversar um pouquinho sobre a questão dos herbicidas pós-emergente, a utilização deles. Também o que a gente está observando, estava conversando um pouquinho antes, né, professor, da questão da resistência daquele mato que está ficando, vamos dizer assim, na soja, que a gente agora vai colher e ver que as folhas da soja estão caindo. Aqui no Mato Grosso, aí no sul, vai demorar mais um pouco, né? Ainda. Mas a gente já consegue ver que em alguns lugares, mesmo onde é que foi dessecado, tá verde ainda, que ficou essa mato competição, e que causou, com certeza, uma competição lá no passado, e por que está sobrando esses matos, essas ervas daninhas, né? Então a ideia é a gente conversar um pouco sobre todo esse complexo, falar um pouco também sobre as novas tecnologias que tem hoje, disponibilizando e possibilitando novas ferramentas para controle de algumas daninhas que estão ficando, vamos dizer assim, né? Mas que não são solução, né? Isso é o que a gente estava comentando antes, né, professor? Exato. Bom, em primeiro lugar, assim, dizer que a área de plantas daninhas hoje é uma área que mais está demandando informação e mais demandando necessidade de pesquisa e necessidade de treinamento dos consultores, dos agrônomos, do pessoal de campo e também do próprio produtor, em última análise, né, que é ele que vai adotar ou não as tecnologias específicas. E por que isso acontece? Porque a dinâmica, e você colocou um pouquinho, Cassiano, disso, a dinâmica de plantas daninhas, ela é muito variável ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente tem momentos de emergência de uma planta dentro da cultura, antes da cultura, pós-cultura, e tudo que sobra numa área, plantas não controladas, por razões diversas, elas vão se reproduzir. E a reprodução delas é que causa esse aumento da preocupação. Porque as espécies que hoje estão sobrando, e aí pegamos de norte a sul do Brasil, cada espécie mais em uma região, menos em outra, são espécies que a gente denomina de difícil controle, que são espécies ou que já apresentam algum grau de resistência, ou que são espécies que são tolerantes as principais tecnologias ou estratégias que nós utilizamos. Então, hoje, uma preocupação que a gente está tendo, nós comentamos antes do pé de galinha na região, principalmente do centro-oeste, parte do Paraná, né? Mas nós temos outras espécies que também estão aparecendo dentro da cultura da soja, por exemplo, e que nós não temos alternativas de controle. Por exemplo, a cravorana, né, que é uma planta, alguns chamam de losna do campo, chamada ambrósia, é uma planta que também está começando a ser um problema sério em determinadas regiões do Rio Grande do Sul e do Paraná, que sobram e que não consegue se controlar com os herbicidas tradicionais dentro da cultura da soja. Então aí é que vem a necessidade de se buscar alternativas. E as alternativas passam por herbicidas, obviamente, por estratégias de manejo integradas, mas passam muito por essas novas tecnologias
essas novas transgenias que estão começando agora a ser disponibilizadas para o produtor a partir da oferta de sementes com potencial produtivo, cultivares com potencial produtivo, que vão ser alternativas para o produtor trabalhar dentro desse sistema. Agora, como você falou, não serão solução, serão ferramentas importantes e estarão disponíveis para o produtor utilizar. Acho que seria interessante até para nós entender, e como vem muita tecnologia cada vez mais rápido, né? Muitas vezes não fica bem claro o que essas biotecnologias, essa resistência a esses herbicidas possibilitam, né? Que hoje as duas, trazer a marca comercial, questão do Enlist e 2X, né? Extent, que chama. Da Bayer. E são as duas tecnologias, vamos dizer, que têm embarcado, né, essa questão de resistência a alguns herbicidas. Teria como explicar para nós até, às vezes, que nem o Eduardo comentou, ele trabalha com biológico todo dia, acaba não trabalhando com herbicida ou com a genética, não sabe. Eu creio que isso acontece com muitos aí também, outros agrônomos no campo. Teria como explicar para nós mais ou menos como é que funcionam essas tecnologias? Sim. O que acontece? A gente foca um pouco inicialmente, nossa conversa está indo muito para a soja, né? Sim. Mas a transgenia, ela começou inicialmente com a cultura da soja, e a transgenia, a partir da primeira transgenia que nós tivemos em escala comercial, que foi a soja geneticamente modificada, tolerante ao herbicida glifosato. E a partir da soja, em seguida foi para o algodão, foi para o milho, e nós passamos a ter a nossa base genética hoje dos materiais que estão no campo, quase que a maioria deles resistentes a esse herbicida, no caso ao glifosato, essa tecnologia RR. A partir desta tecnologia, as empresas começaram a buscar outras possibilidades de transgenias. Então nós tivemos lá um período um pouco mais longínquo, mas que tem no campo ainda, a tecnologia LL. O que é a tecnologia LL? É aquela soja, aquele milho, aquele algodão tolerante ao glufosinato de amônio. É uma marca comercial que tem no mercado, o Finale, por exemplo. Então, existem cultivares no mercado, talvez não tanto em soja isoladamente, mas nós temos em milho e temos em algodão essa tecnologia associada à tolerância. Então, essa tolerância específica desse LL me dá a possibilidade de usar o glufosinato sobre a cultura, ou seja, após a emergência dela, quando ela está já desenvolvida, controlar aquelas plantas daninhas que surgirem dentro da cultura. Isso é uma das transgenias que estão à disposição. Mas as duas transgenias que hoje, para a soja principalmente, elas estão ganhando espaço pelo lançamento recente delas. A primeira delas que eu vou colocar é a própria soja Xtend e X2 Xtend, soja tolerante ao herbicida dicamba. Então, nessa transgenia nova, a soja passa a ter tolerância ao glifosato e ao herbicida dicamba. O dicamba é um herbicida hormonal, o inibidor atua nas auxinas e que passa a ter a seletividade associada. Só que hoje no Brasil não existe registro para se usar o dicamba sobre a soja. Só existe o registro para aplicar ele antes, na dessecação pré-plantio da soja. Então essa tecnologia IX2, ela dá a possibilidade de eu colocar uma soja no campo que seja tolerante a este herbicida especificamente. Então aí tem as fórmulas comerciais de dicamba no mercado que tem registro para ser utilizados nessa modalidade de pré-semeadura. E a outra tecnologia que tem, a outra transgenia que tem, é a Enlist, né? A Enlist, ela vem associada à tolerância a herbicidas diferentes. Ela tem tolerância ao herbicida glifosato, ela tem tolerância ao herbicida 2,4-D, é uma formulação diferente do 2,4-D, 2,4-D colina, e também junto ela tem uma tolerância ao herbicida glufosinato. Então, no caso de uma soja Enlist, eu posso utilizar 2,4-D, o glifosato, e também o glufosinato. Então, isso dá uma versatilidade maior para o produtor em termos de controle. No caso do Enlist, existe o registro para aplicar sobre a soja, seja soja já semeada. Existe uma série de cuidados que a gente tem que tomar na utilização desses produtos, na adoção dessas tecnologias, que talvez a gente possa comentar depois isso, mas é importante a gente chamar a atenção e reforçando o que eu coloquei no início,
que elas não serão solução. Elas nos ajudarão em muito. Então, se eu pegar dentro tanto a tecnologia Xtend, o X2, ou a tecnologia Enlist, ela envolve herbicidas que tradicionalmente são herbicidas antigos no mercado. Só para vocês terem uma ideia, o 2,4-D é dos anos 40, 1942, o produto novo. Né? Se eu pegar o dicamba, é um pouquinho mais novo, 1947, 49, nos Estados Unidos, que começou a ser usado. Então, são produtos antigos e que a gente conhece a ação deles, são herbicidas. Eles são herbicidas muito bons para controlar as espécies de folha larga. Por exemplo, caruru. Por isso que nos Estados Unidos cresceu muito a adoção dessas tecnologias em função do problema caruru. Aqui, para nós, Brasil, a tendência de aumento e de adoção dessas tecnologias, de uso desses herbicidas, se dará naquelas situações onde eu tenho um crescimento de problemas de espécie de folha larga. Por exemplo, a buva em algumas regiões do Brasil, o caruru em outras, né? Além de outras espécies de folha larga que possam ter. A própria cravorana, que eu coloquei no início, passa a ser uma alternativa interessante para a gente trabalhar. Agora, aquele conjunto de espécies chamadas gramíneas, em geral, as folhas estreitas, aí essas tecnologias elas não vão nos agregar em termos de alternativas químicas de controle. Aí nós vamos ter que trabalhar com os tradicionais herbicidas pós-emergentes, seletivos, no caso da cultura da soja, para poder ter um controle dessas espécies. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, da questão da tecnologia Xtend, né, e até mesmo do Enlist, quando a gente fala 2,4-D, muitas vezes o pessoal linka ao 2,4-D tradicional que tem no mercado, mas não o 2,4-D, teoricamente, então, não poderia estar sendo aplicado, porque o 2,4-D colina é diferente, o que a gente utiliza é o amina, no caso, se eu não estou enganado, e o colina já, no caso, o funcionamento dele é diferente. E às vezes, pelo falar que é tudo 2,4-D ou que é hormonal, às vezes o pessoal pode errar, e como já aconteceu erros nesse tipo de aplicação também, né? Existe uma questão, Eduardo, que a gente tem e que eu primo muito por isso, é o que é permitido e o que não é permitido, o que é registrado e o que não é registrado. Então, o registro de uso do herbicida 2,4-D sobre a soja é somente registrado o colina, ou seja, o Enlist, que é o produto puro, ele sozinho, o Enlist Duo, que é a mistura dele, do caso do 2,4-D, mais o glifosato em sua mistura. Então, é esse que é utilizado. E o que muda basicamente entre o amina e o colina? Algumas características de formulação de produto em si, propriedades químicas do produto, mas acima de tudo a tecnologia que vem inserida no Enlist, ou mesmo a tecnologia que vem inserida junto no X2, que é a tecnologia que a gente chama antideriva, ou tecnologia que vai nos dar uma segurança na aplicação desses produtos. Então, o fato de eu usar um 2,4-D amina sobre uma soja Enlist talvez não dê muita fitotoxicidade na soja. Provavelmente não vai dar. Mas o que acontece? Não tem registro e pode eu não trazer junto, associado à tecnologia de aplicação, os cuidados na tecnologia de aplicação, que o potencial de deriva é muito maior numa formulação que não tem uma tecnologia embarcada na sua formulação. E isso pode gerar problemas. Resumindo, o problema é matar a lavoura do vizinho que está do lado. Já era uma preocupação. Eu lembro que quando se começou a falar sobre esse tipo de tecnologia, era uma das maiores preocupações. E aí, aquela vez, o pessoal já falava em treinamento para todo mundo que vai fazer essas aplicações. E aí, a gente tinha um podcast naquela época, a gente falava ainda que, eu quero ver conseguir treinar toda essa galera. E o pessoal realmente está fazendo todos esses treinamentos, os cursos, né, de aplicadores aí que tem, para permitir fazer esse tipo de aplicação, né? Então tá evoluindo e foi bom para toda a cadeia, querendo ou não. E é importante que, no caso do podcast do AgroDepende, ele é ouvido por diferentes regiões do Brasil. Vocês dois é um exemplo, né? Bem claro. Um está numa região centro-oeste, né? E outro está na região sul. São mundos diferentes. Totalmente. Então, eu pensar assim, esses treinamentos mesmo que você colocou, Eduardo, é uma exigência para o Rio Grande do Sul. Tá. Ou seja, no Rio Grande do Sul, todo e qualquer produtor que queira utilizar herbicidas hormonais
todo e qualquer agrônomo que queira recomendar herbicidas hormonais, ele tem, ou qualquer aplicador de herbicidas hormonais, tem que fazer um treinamento. Ainda isso não está sendo exigido em outras regiões do Brasil. E logo, logo nós vamos precisar disso. Por que no Rio Grande do Sul primeiro? Porque o Rio Grande do Sul tem uma característica própria. As áreas são menores. Eu brinco assim, que às vezes se eu tenho autopropelido, eu tenho que cuidar na volta que eu vou fazer com esse autopropelido, que eu posso pegar 2, 3 propriedades ao mesmo tempo. Tem que cuidar muito isso. Já se eu vou para uma região como o Centro-Oeste, são grandes áreas. A preocupação existe, mas ela é uma preocupação um pouco diferente. Ela é mais dentro do próprio das culturas do produtor mesmo, do próprio produtor, não é do vizinho, mas de qualquer maneira os cuidados que a gente tem que tomar, elas são inerentes, qualquer uma dessas regiões a gente tem que tomar muito cuidado. Então são tecnologias que virão para o mercado, estão aí, a gente está vendo bons resultados no campo, auxiliando muito nessas condições de plantas de folha larga, e vai crescer muito porque vocês acompanharam agora na questão aí de 15 dias atrás, foi identificado um foco de caruru gigante, que inicialmente estava somente localizado no Mato Grosso, lá em Itapurá, Ipiranga do Norte, aquela região, foi identificado no Mato Grosso do Sul, em Naviraí, ou seja, quase divisa com o Paraná. Então, esta espécie, esses carurus, eles passam a ser uma grande preocupação, e uma das alternativas são essas tecnologias. Uma coisa que até a gente comentou no outro episódio que a gente gravou, que é essa questão toda da resistência e como as plantas acabam adquirindo e criando essa resistência e ficando no campo até mesmo, a gente sabe que é por um mau controle, muitas vezes, que nem tu comentou antes, o RR, que pegar o glifosato, que a gente usou por muitos anos, ele se criou essa resistência e não é mais a solução para tudo como era antigamente, né? E a gente vê que quase se segue ainda essa falta de rotatividade dos ativos, né, para controle, e tá ficando resistência a outras coisas, que nem a gente comentou anteriormente, o pé de galinha. E aí entra uma questão que muitas vezes eu particularmente fico com o pé atrás, até mesmo recomendar se o produtor me pedir, que é como é que eu vou fazer um controle dessas plantas no pós-emergente da soja, quando ela já estiver maior, ou muitas vezes até passando do florescimento, tu vai querer, até onde sei, não se pode utilizar a maior parte dos produtos, pelo menos após o florescimento. Aí fica uma pergunta também, já juntando, isso se deve a uma questão de perda de flores, frutos, vamos dizer assim, ou é mais ligado só com a questão de residual que fica dos produtos? Porque muitas vezes a gente vê lavouras, que eu comentei anteriormente, que agora estão dessecando, e tu vê aquela quantidade grande de plantas, muitas vezes já sementadas, vamos dizer assim, que a gente fala no sul, né? Que vão criar uma prole também resistente, né? Então, como é que funciona essa questão, até para nós entender um pouco, como é que é esse controle pós-emergente, que até antes do fechamento de linha, geralmente a gente sabe o que fazer, né? Cassiano, assim, é importante a gente, eu sempre digo assim, rever conceitos. Às vezes a gente acaba usando um produto e não entende bem como ele funciona, as características dele. E nós perdemos muito desses conhecimentos básicos da arte de plantas daninhas, ou deixamos de lado, que atribuímos ao herbicida, na época glifosato, a solução para controlar toda e qualquer planta em qualquer tamanho. Então, um conceito importante do pós-emergente, primeiro, é o tamanho da planta daninha. Então, quando é que eu tenho que aplicar depois vou chegar lá na parte dos momentos de controle dele. Qual é seria a decisão minha no campo do momento de aplicar o pós-emergente? Primeiro, eu tenho que semear no limpo. Então, vou partir do pressuposto que eu semei no limpo. Então, vou pegar aquele novo fluxo de emergência de plantas daninhas que ocorre dentro da cultura. Então, esse novo fluxo, eu tenho que controlar ele em que fase? Na fase anterior à competição, ou seja, antes de que essa planta daninha cause competição com a cultura. E essa competição na soja, ela vai de 2 folhinhas da soja até o estágio V2, melhor dizendo, da soja, até o estágio V8, ou seja, é bem cedo. Então, muitas vezes, o controle que a gente faz na fase vegetativa, ele é primeiro para tirar a mato competição. E segundo, é que é o momento onde a planta daninha está menor. E quanto menor a planta daninha, maior é a sensibilidade dela ao herbicida utilizado. Vou dar um exemplo para vocês aí.
Nós temos a eufórbia, o leiteiro, o amendoim bravo. Se eu aplicar glifosato mesmo em pós-emergência da soja e esse amendoim bravo tiver com mais de 5 folhas, a planta não vai ser controlada, ela vai sobrar na área. Mas se eu aplicar ele numa planta com 2, 4 folhinhas, eu vou ter um bom controle. É a mesma coisa o pé de galinha. Se o pé de galinha for suscetível, por exemplo, ao clethodim, e eu deixar para aplicar ele numa planta que já está perfilhada, eu não vou ter um bom controle. Então, o tamanho da planta daninha é importante. Então, esse é o primeiro aspecto. Isso é válido para produtos que são seletivos para a cultura ou mesmo para as transgenias. Vamos criar uma situação aí. Eu tenho uma buva no meio de uma soja enlist e vou aplicar o enlist, o 2,4-D colina nessa buva e a buva está com 6, 8 folhas, vai controlar? Não vai, só vai controlar plantas pequenas. Então são princípios importantes. Então por isso muito que a gente faz esse controle bem cedo. Esse é um ponto. Agora, muitas vezes existem reinfestações de plantas daninhas. Professor, só travou tudo que tu falou depois do vai se controlar. Se tem 6 a 8 folhas ali, a bufa, se vai controlar, e aí travou ali. Ok. Travou a minha aqui ou de vocês? A tua. Bom, travou. Tá. Então vamos pegar assim. Da buva, né? Então vamos pegar, pegando uma situação, vamos criar uma situação, por exemplo, da buva. Se nós observarmos tivermos uma população de buva e ela tem mais de 6 folhas no meio de uma soja em list, se eu aplicar o 2,4-D colina, ela não vai controlar por causa do tamanho da planta. Então tem que tomar cuidado também com isso, com o tamanho da planta daninha, e não importa se é por um produto que seja tolerante à cultura, seja ou resistente, ou que tenha algum tipo de transgenia. É a questão de a gente associar ao tamanho da planta. Então esse é um ponto. Agora, existem infestações que acontecem após essa primeira aplicação, ou seja, eu fiz o controle, eliminei a planta daninha, por alguma razão houve uma reinfestação de plantas. Estas plantas elas vão causar pouca competição na cultura, mas elas poderão sobrar na área. Então aí vem uma questão, dá para aplicar um herbicida numa planta de soja já com maior desenvolvimento, fase de florescimento, fase de enchimento de grãos? Dá para aplicar, sob o ponto de vista de controle da planta daninha, desde que o produto consiga atingir aquela planta, já que tem que ter atingir aquela planta daninha presente na área. Então, é possível? Só que existe uma outra questão. Existem alguns produtos que têm restrição em função da residualidade, da quantidade de resíduo que fica na planta. Isso pode acumular no grão. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar na região onde se desseca a soja, vocês vão observar que dentro dos herbicidas registrados para dessecação da soja ou para maturação da soja, são só produtos de contato, não tem produtos sistêmicos. Por quê? Porque eles podem acumular no grão. E esse acúmulo no grão pode deixar resíduo no grão e esse resíduo pode influenciar depois no destino que eu vou dar para essa produção. Vou dar um outro exemplo que é mais regional sul. A própria questão da dessecação de trigo. Trigo, para eu dessecar o trigo, para antecipar a colheita do trigo, para maturar a colheita do trigo, somente tem hoje um produto registrado, que é o glufosinato. Nenhum outro produto posso usar, né? Porque vai dar resíduo. Pode deixar resíduo, não tem registro para essas condições. Então, por outro lado, o algodão, se eu aplicar glifosato no algodão em fase de flor, vai ter abortamento de flores. Então, cada produto tem a sua particularidade. Mas, acima de tudo, o pós-emergente ele tem que ser aplicado cedo para evitar mato competição. Aqueles fluxos mais tardios, muitas vezes a gente não tem condições de controlar ele totalmente. A não ser, obviamente, lá na maturação. Pega a soja, usar um de contato, vai me ajudar a controlar aquela planta presente. Sobrou de buva, por exemplo, lá eu aplicar um glufosinato, aplicar um diquat, lá dessecar essa soja e que vai me ajudar a controlar essa planta daninha. Hoje a gente vê que, por exemplo, essa aplicação, como a gente estava falando antes, né, pós-emergente necessariamente, que nesse caso seria com a planta também já se desenvolvendo, não só a planta daninha, que uma das questões entra a parte de tecnologia da aplicação, é realmente eu acessar aquele alvo. Daí tem os dois pontos, né? Se a planta está muito grande para ela estar talvez mais alta do que a soja, tem a questão que eu não consigo controlar porque a planta daninha está muito grande, e se ela está muito pequena, que eu identifico, mesmo que a soja esteja mais alta, tu não vai conseguir ter um controle talvez tão eficiente
por não conseguir alcançar o alvo. Aí talvez pode ser até uma pergunta, por uma questão de curiosidade também. Hoje, se a gente for elencar a resistência de planta, a gente poderia dizer que ela ocorre mais por uma adaptação mais rápida da planta ou por mau uso das tecnologias que nós temos disponível. Por exemplo, o glifosato. O glifosato a gente sabe que teve inúmeros casos de mau uso, né, no decorrer dos anos. Se ele fosse bem utilizado, será que a gente teria menos problema ou não teria problema de resistência como a gente tem hoje? Talvez poderia mudar, com certeza, mas a resistência ela aconteceria se nós tivéssemos quebrado o uso, ou seja, não usar ele frequentemente. Entendi. A velocidade com que ocorreu a seleção de resistência, ela se deu pela repetição do uso do mesmo produto, e não é só o glifosato, pode ser outros produtos também, e também pelo mau uso, doses equivocadas ou muito baixas, ou superdosagens. Isso acaba acelerando o processo de seleção. Eu tenho comigo o seguinte: para controlar a planta daninha, eu tenho que controlar a planta daninha jovem e cedo. Mas vamos pensar assim, tá, mas se eu tiver, vamos pegar um exemplo aí de um pé de galinha, ele emergiu na soja, tem um banco de sementes alto no solo, começa a emergir lá logo quando a soja começa a se estabelecer na área, começa a emergir também o pé de galinha. Tem que controlar bem cedo, antes de perfilhar. Mas se eu botar antes de perfilhar o herbicida, eu vou ter que fazer uma outra aplicação depois, porque vai ter um novo fluxo de emergência. Então, o que é o manejo adequado, né? Muitas vezes eu faço uma relação com o bombeiro, né? Quando é que o bombeiro é chamado? Quando já tem o fogo estabelecido. Não é para antes, para prevenir, né? E aí muitas vezes eu sou chamado quando eu já não vou ter a solução mais. Então, quando a planta está muito desenvolvida, é aquele bombeiro chamado na fase que o fogo está com a labareda alta e que o máximo que eu vou poder dizer assim, queimou, né? E a causa do incêndio foi essa. Sim. Então, eu não tenho como solucionar. Mas eu tenho estratégias que eu posso impedir que o fogo aconteça, impedir que essa planta se desenvolva muito. Vou dar um exemplo hoje de uma cultura, ou poderia ser com o pé de galinha na soja. Vamos pegar um exemplo em trigo. Como é que eu consigo produzir trigo em área de azevém? Se eu deixar só para o uso do herbicida pós-emergente, eu não vou conseguir ter uma lavoura limpa. Eu vou ter que usar um pré-emergente para ele atuar no primeiro fluxo de emergência e depois eu complementar com pós-emergente. Se eu pegar o caso do pé de galinha na cultura da soja, se as novas transgenias, as novas tecnologias, a IX2 e a Enlist não vão nos ajudar para controlar essa planta, eu vou ter que continuar mantendo princípios importantes, ou seja, um herbicida pré-emergente é fundamental. Para quê? Para controlar o primeiro fluxo de emergência do pé de galinha, para dar tempo que a soja se estabeleça e o novo fluxo eu conseguir pegar com herbicidas graminicidas. Aí a planta vai estar pequena, aí eu vou conseguir ter um melhor controle dessas plantas. Então, a integração de práticas pré e pós-emergente, ela vai crescer muito. E está crescendo. A gente já observou nessa última safra um aumento significativo no uso de herbicidas pré-emergentes. Tem regiões do Brasil hoje que chega a 40% das áreas de soja que se usa herbicida pré-emergente. Então, integrar essas práticas são importantes. No milho é a mesma coisa. No milho, se eu deixar para usar somente um herbicida pós-emergente dentro do milho, eu vou muitas vezes escapar o momento ideal de controle, vai sobrar plantas e elas vão tender a aumentar o banco de sementes ao longo do tempo. E aí a dificuldade maior da gente controlar ela depois. Então, integração de práticas acima de tudo. Aí entra a questão que muitas vezes a gente observa muito pro fungicida, vamos dizer assim, né? Que tem os protocolos, tem a questão da utilização de um princípio ativo específico, de um conjunto de princípios ativos, mais um auxiliar. E isso a gente sabe na ponta da língua, muitas vezes, que é colocado em tais épocas no protocolo X, Y e funciona. O inseticida, de certa forma, também é mais tranquilo para recomendar, né? Mas tu vai pegar o herbicida, eu vejo que é o tendão de Aquiles aí da maior parte dos agrônomos, dos técnicos, dos consultores, porque realmente é muito mais complicada essa relação, porque numa aplicação errada que tu pode botar, de um pós-emergente, usando de exemplo, tu pode literalmente matar a tua lavoura inteira, né?
uma utilização errada de um pré-emergente, se, vamos dizer, tu botou um pré-emergente errado que pega gramínea e nasceu um milho, ele não tem, digamos, o milho tem seletividade para ele, tu pode causar um problema também. Então, é bem mais complicado do que se parece, né? Muitas vezes a gente trata a planta daninha como algo trivial até mesmo, algo simples de controlar, mas a gente tem esse histórico, vamos dizer, que agora tá mudando, né? Porque antes a gente botava sempre o glifosato funcionava. Agora não, agora tá se tornando muito mais técnico essa conversa, tá se tornando muito mais complicado a realizar ela. Tem até uma... Só para Eu só queria fazer um porém também disso que o Cassiano estava falando, que é, por exemplo, assim, hoje uma dificuldade que se tem muito na parte do herbicida, que eu noto, que é, como o Cassiano comentou, né, eu já trabalho na parte biológica, de herbicida meu conhecimento já é mais limitado, mas é algo que a gente quer buscar, digamos assim, também aprender mais. Mas, por exemplo, até porque o produtor pergunta isso, hoje não tem área de produtor que tu vá que o cara não tenha problema com planta daninha, praticamente, é meio generalizado o problema. E aí uma das questões que eu vejo que mais pode ser que tenha erro, não é necessariamente no posicionamento das ferramentas, mas talvez seja no momento de posicionar elas, porque quando a gente fala de herbicida, a gente tem muitos fatores ali que vão influenciar, desde temperatura, o momento da aplicação, se precisa... Às vezes o pessoal vai lá aplicar um produto que precisa de um período de luz maior, e o pessoal aplica de noite, e aí pega uma semana que tá marcando chuva ou nublado, e aí o produto não funciona, e aí culpa o produto, e aí já sobra a planta. Então são vários fatores que influenciam, e às vezes esse conhecimento do momento melhor da aplicação é o que falta, que eu vejo numa parte dos casos. Claro que daí também tem erro de posicionamento, mas são coisas que o conhecimento ele vai ficando mais complexo, né? Que é entender basicamente o funcionamento. O inibidor da ALS é EPS-PS, é lá dos FOPs, dos genes, ou seja, é inibidor de fotossistema, e aí começa a complexidade do negócio de quando posicionar, qual é a condição do ambiente para posicionar essa aplicação, né? Eu diria assim, as interações que acontecem quando a gente usa um herbicida, elas são muito grandes. Mesmo quando a gente está fazendo um experimento, fazendo vários experimentos, muitas vezes a gente usa um herbicida e funciona muito bem. O mesmo herbicida, a mesma dose, a mesma condição, funciona muito bem. Vou com esse mesmo tratamento para uma outra situação, ele já não funciona muito bem. Então, o momento de aplicação, as condições ambientais, como você falou, Eduardo, elas são fundamentais para a gente ter um efetivo controle. Então, por melhor que seja o produto, melhor que seja o herbicida, ele não é infalível. Então, eu tenho que ajudar ele, ou pelo menos não atrapalhar o herbicida. E aí, o atrapalhar o herbicida, ele pode ser de várias formas. Pode ser do momento da aplicação, pode ser o tamanho da planta não está adequado, ou mesmo um pré-emergente não está em condição de umidade favorável. Mas muitas vezes pode ser aquela cauda de pulverização que eu faço. Coloco um monte de produtos dentro, sem saber exatamente o que vai reagir lá e o dano que eu posso causar na ação do herbicida. Então, muitas vezes, se eu tenho uma planta que tem uma dificuldade maior de controle, e eu perder 4, 5% de ação desse produto pela adição de um outro produto equivocadamente na cauda, tudo isso vai impactando no menor controle. Num primeiro momento eu não percebo isso, mas eu sempre gosto de chamar atenção de o que acontece com aquela planta não controlada. Então, se eu perdi 2, 3, 4, 5% e sobrou 2, 3, 4 plantas na minha área, são milhares de indivíduos que ficarão naquela área. E isso que acontece começa a aumentar muito. Então, hoje, por que tem tanta planta daninha? Porque nós perdemos a mão num determinado momento e aumentou muito a quantidade de sementes no solo. Então, hoje, a nossa intervenção, ela não é mais com um produto só, não é com um produto que vai solucionar. É um conjunto de práticas que eu vou ter que trazer no meu dia a dia. E o que eu mais tenho recebido demanda nos últimos 2 meses, e não é só no Rio Grande do Sul, numa rodada que a gente fez no Paraná recentemente, no Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul principalmente, Goiás, sobrou plantas na área, o que eu faço? Aquela preocupação com o pós-emergente. Sobrou caruru, aí vem as fotos, hoje com o WhatsApp é barbada, né? Vem a fotinha lá, mostra tudo direitinho e tal. O que eu tenho para fazer? Olha,
respira fundo e programa para o próximo ano, não tem o que Respira fazer. fundo, Se eu tiver respira caruru, fundo, pega o chapéu e a enxada e se atraca. eu digo, ó, a mancha é grande? Não, é pouca, a enxada soluciona. Se tem caruru com mais do que 6 folhas, sobrou na soja, esquece, Não não vai tem o que controlar. fazer, não vai controlar. E mesmo se eu tivesse a transgenia, mesmo se eu tivesse um início, não vai controlar. Então, Isso. não é transgênico, vou botar um herbicida aí, um lactofen, ou fomesafen, que é o mais utilizado hoje para essas condições. Se tiver 2 a 4 folhinhas, controla. Se não tiver, não controla. Então, tem limitação. O herbicida é limitado pelo tamanho da planta. Isso é uma então, a coisa... gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma coisa que é muito importante tu trazer e a gente evidenciar ainda mais, né? E tem um tamanho para controle e que a tecnologia que está vindo é para auxiliar na facilidade da utilização de mais ferramentas, vamos dizer assim, de que tu não utilizaria anteriormente. Mas ela não vai resolver o problema, que é o que a gente muitas vezes observa no campo. Não, agora eu vou pegar, se sobrar eu passo depois. Mas, que nem tu comentou muito bem, não vai controlar, não vai resolver o problema, ele vai continuar É que lá, tem um problema. E outra questão que ele vai trazer junto, que a gente não comentou muito, vamos esquecer um pouquinho dessas novas tecnologias, é a questão da fitotoxicidade. O nosso agricultor hoje, ele não aceita mais aquele dano causado pelo herbicida, o que a gente aceitava lá na Neos. Quando comecei a trabalhar, há 32 anos já como professor na universidade. Então, lá antigamente o agricultor aceitava aplicar um herbicida que causava um dano na folha, o ciclo da soja era mais longo, ele aguentava um pouco mais essa condição. Hoje o ciclo da soja é menor, o agricultor não aceita a fitotoxicidade. Então, muitas vezes, se eu perder o momento de controle, e muitas vezes eu tenho que lançar mão de doses mais altas, que vai dar fitotoxicidade, que pode afetar, inclusive, a produtividade da cultura pelo mau uso do herbicida. Então, são princípios que a gente tem que retomar isso. Tamanho de planta, sensibilidade, seletividade, condições, como o Eduardo colocou, ideais para a aplicação do produto, para tirar o máximo em termos de eficiência desse produto. Entender a dinâmica, no caso da molécula, né, nessa condição de aplicação. E aí tem até o ponto qual que é o porém, né? Que tu, no momento que tu identifica a planta daninha ali, às vezes que tá na condição de aplicação, tem uma que tá lá com, sei lá, 3, 4 folhas, outra tá com 6 folhas, outra tá maior ainda, tem semente nascendo, e aí entra aquele negócio que tu comentou de tu integrar mais ferramentas também, mais práticas, né? Quando a gente fala em ferramentas, geralmente é o defensivo químico, mas trabalhar com mais ferramentas de manejo, como também práticas de manejo, para ir manejando isso com antecedência, já para evitar esse problema, né? Tem uma prática hoje que está crescendo muito, que é, obviamente, a adoção das coberturas vegetais, como regiões que permitem, outras regiões são mais restritas, mas o chamado manejo pós-colheita das culturas. Para algumas regiões pode ser chamado de manejo outonal, para outras regiões pode ser manejo de antecipado, ou seja, eu adotar estratégias que controle a planta que sobre da colheita da cultura, que sobram da colheita de uma cultura, mas também incorporando produtos que diminuem o fluxo de emergência, o banco de sementes dessas plantas dentro do sistema. Então, uma outra necessidade que a gente tem que tomar aí de controlar a planta daninha durante o ciclo todo e não pensar somente dentro de uma cultura ou de outra. Por exemplo, se eu tiver numa região, pega a região do Mato Grosso, a região do Paraná, onde faz milho safrinha, eu faço um belo de um controle dentro da soja, né? E faço lá um milho safrinha sem investir muito no controle da planta daninha dentro do milho. O que vai acontecer? Isso vai gerar um problema no ano seguinte para a soja, que é isso que a gente observa dentro do sistema, muitas vezes. A gente investe muito numa cultura e não investe tanto na outra em termos de cuidados de controle. Isso acaba gerando um aumento na ocorrência de plantas de difícil controle. Eu acho que E hoje nós temos uma quantidade grande de espécies. A gente colocou muito o pé de galinha, o amargoso, mas tem outras espécies. Tem a vassourinha de botão aí no Mato Grosso, que hoje é um grande problema e que tem uma dificuldade grande de ser controlado. Eu acho que o principal recado que acaba ficando da conversa que a gente teve, né, é essa questão de olhar o ano inteiro da lavoura. A gente comenta muitas vezes isso na cultura da soja, na cultura do milho, que é a rentabilidade dos dois que vai fazer a rentabilidade da lavoura, ou no sul, a questão de utilizar a soja e o trigo, ou na região aí que o Eduardo tá,
o milho, depois a soja, né? E às vezes o cara bota trigo depois. Essa interatividade, vamos dizer, que tu vai ter de todas as culturas, de todos os controles nessas culturas, né? Os manejos que tu vai realizar, como tu vai realizar, porque uma explicação deu muito bem, essa questão do manejo tonal. Às vezes é a possibilidade que tu tem de matar as plantas que estão ali antes de tu entrar com um manejo pré-plantio, e daí tu consegue iniciar com o campo limpo, vamos dizer, vai ter só o sementeiro, tu vai botar um pré-emergente, vamos dizer, já vai diminuir a quantidade de daninhas que vão nascer, vai fazer o plantio da soja, pegar de exemplo novamente, pra frente vai ter algumas daninhas que irão nascer, e daí tu entra com o pós-emergente, né? Então é complexo o todo, e ele tem que ser levado não só na cultura principal, mas no ano inteiro. Acho que essa é a principal questão que ficou do episódio. Basicamente, né? Tem que olhar a planta daninha como manejo da planta daninha na lavoura durante o ciclo todo, e não apenas por cultura, né? Porque no momento que começou aparecendo na cultura, já é um problema que vem se arrastando na lavoura em si. Então, como a gente sempre fala, né? Olhar para o sistema e não apenas para as culturas individualmente. Aquela história de ter só um tiro para dar, né? Então, se você deixar só para usar o pós-emergente, é bem possível que você não vai conseguir, com o pós-emergente, solucionar todo o teu problema. Ah, só vou usar o pré-emergente. É bem possível que somente o pré-emergente tu não vai solucionar o problema. Mas se eu integrar pré, pós-colheita, eu ao longo do tempo vou diminuindo o banco de sementes e vou diminuindo os problemas que eu vou ter ao longo do tempo, e volta a gente a ter um equilíbrio na população, de novo. Sem a gente estar com esse desequilíbrio, que é o que a gente está observando hoje. De uma espécie ou de outra, mas a gente está com um desequilíbrio muito grande na população de plantas daninhas. E isso é o que faz com que a gente se preocupe mais, né? O que tem que novamente buscar rever conceitos. Esse acho que eu fico. Rever conceitos, olhar dentro de casa, olhar as plantas daninhas, olhar o sistema, e assim a gente vai conseguir lá na frente conseguir diminuir a quantidade de plantas daninhas, aumentar a lucratividade e também evitar que ocorra o que está ocorrendo, né? Novas plantas daninhas resistentes que vão dificultar ainda mais esse controle. Professor, onde é que a gente pode encontrar também nas redes sociais aí os nossos ouvintes para pegar um pouco mais desse conhecimento? A gente sabe que tu faz palestra, volta e meia, tem disponibilizado também conteúdos aí para o pessoal conseguir entender toda essa inter-relação e também entender tanto que os herbicidas causam nas plantas, vamos dizer, como utilizar melhor eles, e também sobre as plantas daninhas, né? Acho que se vocês olharem no fundo aqui aparece UpHerb, né? UpHerb é um site aí que a gente criou, né? Tem nas redes sociais, Instagram, Facebook, na própria página, né, da http://upherb.com.br, onde a gente disponibiliza informações relacionadas a plantas daninhas, conteúdos técnicos, descrição de produtos, caracterização de produtos, para começar a entender um pouco mais desta área. Então, quanto mais informações a gente disponibiliza, mais profissionais qualificados nós vamos ter no campo. Uma vez se dizia assim, eu não vou disponibilizar o meu material porque as pessoas vão pegar esse conteúdo e vão usar ele. Quanto mais usar, melhor. É gratuito, é para todo mundo poder usar. Quanto mais nós conhecermos da área, mais a gente vai poder enfrentar esse problema junto com o conhecimento. Então a gente pode nos seguir lá através da UpHerb plataforma, né, nas redes sociais aí, que a gente tem muita informação útil e gratuita para ajudar vocês. Vamos deixar na descrição aí do episódio a UpHerb, o site também, o próprio Instagram. Vamos depois repostar ali para o pessoal realmente seguir, que eu tava olhando agora há pouco. Tá muito fácil de achar as coisas ali dentro, né? E tem muita informação muito relevante, tanto de plantas daninhas, do manejo integrado que a gente falou, da própria utilização do manejo químico, como fazer, os sintomas dos próprios herbicidas nas plantas. Então tem um conglomerado, vamos dizer, de muita informação que com certeza vai ajudar muito o pessoal aí que está no campo no dia a dia. Professor, gostaria de te agradecer primeiramente aí, ter aceito participar novamente conosco do episódio do AgroDPN. Já fica o convite para outros episódios aí que tem muita coisa para falar sobre herbicida.
E dá um tempinho para tu também, se quiser falar um pouco mais do teu trabalho, pode ficar bem à vontade. Eu acho que, acima de tudo, agradecer, né, a oportunidade de novamente estar batendo um papo com vocês. É sempre bom a gente interagir com profissionais como vocês que estão também na linha de frente. A gente, como eu coloquei antes, está atuando aí, entrando para o 33º ano como professor já, na universidade, mas acima de tudo vivendo o dia a dia dos produtores no campo e eu vejo assim que a única forma que a gente tem de crescer profissionalmente, e isso é válido para a geração nova ou mesmo para aqueles que estão há mais tempo, é o estudo continuado, é buscar informação, é aprofundar, é buscar o porquê, né? Não adianta eu dizer assim, usa tal produto. Acho que, acima de tudo, eu tenho que conhecer aquele produto para usar ou não. Não é que tenha que usar um herbicida. A gente falou muito em herbicida hoje. Herbicida é uma das ferramentas. Mas se eu quiser fazer um manejo integrado de plantas daninhas, a ferramenta principal é o conhecimento. Então, eu tenho que conhecer bem a espécie de planta daninha, qual é o hábito dela, como é que ela cresce, qual é a condição de maior vulnerabilidade que ela tem. Ela é sensível à luz palha no sistema. Ou seja, eu tenho como buscar esse conhecimento. Ele está disponível hoje, mas a gente tem que tomar a decisão de sempre se aperfeiçoar, sempre buscar conhecimento. E esse é o nosso desafio, o nosso objetivo com a UPERB, com a universidade, com as nossas parcerias, com essas palestras que a gente dá, é levar muito mais do que uma recomendação, mas um conhecimento, uma informação para ir capacitando cada vez mais esse pessoal, gerando massa crítica. É isso que nós precisamos gerar na área de plantas daninhas, na área de doenças, na área de pragas, na área de fertilidade, manejo, é gerar massa crítica, né? Ninguém é dono da verdade, né? Cada um tem a sua visão e a partir de um pouquinho da visão de cada um, a gente consegue formar a nossa própria visão e a partir daí ajudar o nosso produtor, porque nossa última instância é isso, a gente quer ajudar o produtor a produzir alimento, né, com maior produtividade, claro, mas também com maior rentabilidade, com menor impacto ambiental, com vários benefícios que a gente tem quando a gente traz o conhecimento. Tanto eu quanto o Cassiano também, eu acho que a gente tem que dar um pega na parte de herbicidas em si para aprender um pouco mais, para a gente poder, em outros episódios também, a gente poder aprofundar um pouco mais tecnicamente a discussão, porque como a gente comentou, nos falta muita informação, não que falte informação, falta para nós, digamos assim, aprender mais a respeito disso. Então, pode ter certeza que uma das lugares que a gente vai buscar essas informações vai ser através lá da UPERB, que com certeza vai já nos passar uma boa bagagem de conhecimento para a gente poder estar discutindo também aí em outros episódios, porque quando tu fornece conhecimento, a vantagem é que vai surgir dúvidas. E geralmente tu vai buscar para te tirar as dúvidas quem te passou a primeira informação, né? E assim vai se retroalimentando. Então é uma forma fantástica aí de transmitir conhecimento, de ser chamado também para passar mais informação, para tirar a dúvida, porque a gente precisa cada vez mais disso, né? A gente precisa ter esse conhecimento, como o professor comentou, né? Criar essa massa crítica, que é isso aí que vai fazer a diferença lá no campo. Nós ficamos à disposição, Eduardo, Cassiano, aí a UPERB está de portas abertas aí para ajudar nesse processo. Show de bola. Pode ter certeza que a gente vai chamar para outros episódios aí meio logo. Gostaria novamente, professor, de agradecer aí a tua participação, disponibilizar o tempo aí e as informações conosco, toda essa experiência que tu tem rodando o Brasil. Quando vir para Mato Grosso, dá uma passada aí, vamos fazer um assado, dar uma proseada. Em breve estaremos aí. E também gostaria de convidar todos os nossos ouvintes que ainda não se inscreveram, tanto no nosso YouTube, que agora vamos ter os vídeos também disponíveis, também convidar todo mundo a nos seguir nas nossas redes sociais, nos seguir lá no Spotify também e nos avaliar lá, é super importante para a gente ver que vocês estão ouvindo também e gostando do nosso conteúdo, para a gente chamar cada vez mais profissionais, como o professor que nos traz um embasamento fantástico, não só teórico, esse que é o importante, que a gente sempre frisa muito no podcast, não só teórico, mas na prática também, né? Alguém que está vivenciando no dia a dia e conseguindo olhar ali na prática e evoluindo, que esse é o principal, né? Às vezes a gente vê alguns que ficam só na teoria, não se colocam na prática
e, como o professor comentou muito bem, tá evoluindo muito rápido, mudando muito rápido as plantas em si no campo, né? Então, isso é muito importante a gente trazer também. E convidar também a ouvir o nosso outro episódio que gravamos com o professor, o episódio 135, Plantas Daninhas Resistentes, e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu!